Então, como eu estava falando aqui para vocês, né, a respeito da anatomia e fisiologia humana, né, mais uma vez, a anatomia a gente vai aprender sobre as localizações dos órgãos, né? A gente vai entender onde cada órgão está localizado, quais são as estruturas que ele está correlacionado, tá? Então, isso é extremamente importante a gente saber, justamente para a gente ter uma melhor performance, né, no tratamento ali do teu cliente, né, do teu paciente. Então, uma outra situação aqui, eu não sei se vocês já ouviram esse relato, mas vamos lá. Quando uma pessoa, né, ela tem uma perda muito grande de sangue, né, ou seja, quando ela se encontra num quadro de hemorragia, tá, é natural que se você colocar a sua mão abaixo do tórax, tá, especificando no seu lado esquerdo, tá? No lado da tua barriguinha, na porção esquerda, você tem um órgão, tá? Que a gente chama de baço, tá? E o que que acontece? Quando uma pessoa ela tem uma hemorragia, esse baço ele tende a aumentar de tamanho. Então o baço ele aumenta o tamanho dele. Por quê? Ele vai aumentar porque o teu baço ele auxilia na produção de célula sanguínea. E ali, quando você apalpa ali aquela região, você identifica que esse camarada ele tem um quadro de hemorragia, sempre, sempre. Então, isso é uma situação anatômica que a gente consegue ali, diagnosticar algumas doenças naquele indivíduo. Tudo bem? Então, por isso que a gente estuda as estruturas do corpo. Então, a anatomia ela vai estudar justamente isso. Já a fisiologia, como eu havia falado, ela vai estudar as funções do corpo. Então, dando um exemplo aqui melhor ainda para você. Aqui a gente tem uma imagem, né, uma radiografia de tórax, também chamada de raio-x de peito, né? E o que que você observa aqui nessa foto, nessa imagem? Aqui a gente observa coisas extremamente importantes, tá? Inclusive eu vou falar até de uma ação sua. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Consegue visualizar aqui a pontinha aqui da minha seta? Consegue? Da seta aqui do mouse? Tô conseguindo? Sim. Aqui, ó. Estão vendo direitinho? Então, beleza, show de bola. Abre a boca, a gente fala um pouquinho. Sou o que falo. Vamos lá. Pô, dá uma moral aí. Deixa eu te falar aqui o seguinte, olha só. Aqui, duas não, muito mais do que duas, mas vamos lá. Se você observar nessa estrutura aqui, eu tenho o coração, eu tenho aqui a artéria aorta, aqui eu tenho o lado direito do coração, aqui eu tenho o lado esquerdo do coração, tá? Deixa eu ver se tem aqui um... Peraí, deixa eu ver se tem um camarada aqui pra mim. Ele tem aqui um negocinho? Não tem pra pintar. Pensei que tinha, mas tudo bem. Né? Então, aqui a gente tem aqui o lado esquerdo do coração, tá? Se você reparar bem, repara que na porção final dele, nessa porção aqui onde eu estou passando a seta, se você observar, né, detalhadamente, você vê que a massa cardíaca, a massa desse coração, é muito maior se comparar com a parte superior. Sim ou não? Olha aqui, ó, onde eu estou passando o mousezinho, ó. Se você ver, a área aqui, ela é menor do que a área inferior. A área inferior aqui, ela é maior. Sim ou não? Sim. Sim. E o que, que eu estou querendo já mostrar com você? Olha a anatomia aí. Lógico, gente, que isso é uma introdução, né? Isso tudo você vai aprender comigo. Isso eu estou falando só para a aula ficar elaborada. Essa área aqui inferior, né? Por ela ser uma área maior, aqui fica uma estrutura que a gente chama de ventrículo, né? Ventrículo, para quem não para quem não conhece, desculpa, ou para quem conhece, é o local com grande quantidade de musculatura. Essa musculatura é uma musculatura cardíaca, óbvio, né? Porque é o coração, e elas se contraem mandando sangue para todo o meu corpo. Mandando sangue para o pulmão, mandando sangue para as artérias e veias que tem no meu corpo. Tudo bem? E dentro dessa intimidade, né,
que o sangue ele vai para o pulmão, a gente vai aprender como faz isso, não é hoje, a gente sabe que há uma intimidade entre o coração com os pulmões. Esse espaço aqui que a gente tem, do coração com os pulmões, nós chamamos de mediastino. Professor, isso eu sei, calma. Só que você vai aprender comigo que o mediastino ele tem as divisões superior, média e inferior a essas divisões. Tudo bem? Não é a aula de hoje, mas isso é importante a gente saber. Então, olha a anatomia. Então, eu sei que o meu coração ele fica localizado na parte central do meu tórax, num espaço que a gente chama de mediastino, ou seja, no meio ali entre os pulmões, mas é uma coisa legal você saber que essa ponta aqui do coração, essa extremidade aqui, essa pontinha aqui, ó, onde eu estou passando aqui a setinha, essa ponta aqui, a gente chama de ápice do coração. Essa extremidade, né, do coração, ela fica bem se você colocar a mãozinha, né, abaixo da tua linha mamilar, né, abaixo do mamilo, né, você sente o teu coração entrar em contato com a tua costela. É justamente nessa localidade. Ali, por haver o contato entre o coração e o espaço das costelas, que a gente chama de espaço intercostal, ali existe um pulso, que a gente chama de pulso apical. Só você colocar abaixo do seu lado, abaixo da linha mamelar esquerda, falei direita, é esquerda, tá? Você vai conseguir sentir essa extremidade aqui. E na qual vai receber o nome de um pulso que a gente chama de pulso apical. Tudo bem? Então, essa é a anatomia que eu estou ensinando para vocês. E na anatomia a gente vai entender qual o posicionamento de cada órgão. Por exemplo, a gente sabe que o coração, a ponta dele, né, vai ficar localizada no lado esquerdo. Logo, toda essa área aqui é uma área ventricular esquerda, tá? É uma área ventricular esquerda. E a do outro lado é uma área o quê? Ventricular direita. Né? Se tem o esquerdo, tem que ter o direito. Tudo bem? Então, essa é a localidade dele. E ele vai ficar nesse espaço, situado desta maneira, por quê? Porque quando o meu coração ele vai bombear o sangue, esse sangue ele faz parte do circuito fechado. Como assim? As impurezas elas vão para o pulmão e ali, através de vários fatores, eu consigo, entre aspas, fazer um processo de filtração sanguínea. Eu estou falando filtração sanguínea para facilitar o entendimento, mas não é filtração. Mas eu consigo fazer com que esse sangue ele venha se tornar um sangue mais rico em nutrientes para o meu corpo. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu falei das estruturas e agora eu estou falando o quê? Da funcionalidade, do porquê que ele se encontra ali. Isso que a gente vai estudar em anatomia e fisiologia humana. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa importante você saber. Vocês sabem que vocês terão para frente, né, posteriormente, a aula de punção venosa. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que vocês vão furar os outros, ou não? Sabe ou não sabe? Tô ciente. Vocês vão furar e vão ser furados também, né? É lógico, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Vocês vão furar e vão ser furados também, lógico, tem que furar os outros. Pô, vai furar os outros assim, tu vai ser furado. Deixa eu te falar uma coisa aqui pra você. Olha só que legal. Vocês vão aprender, né? Eu tô dando um spoiler. Vocês vão aprender que vocês têm vários locais de acesso venoso. Inclusive, quando eu for falar de coração, eu vou ensinar para vocês que locais, desculpa, são esses, tá? Fica tranquilo que você tem gente que gosta muito quando fala de coração, né? Quando chega em coração, sangue, aí o pessoal vai a delírio. Pois bem, existem veias que elas são superficiais, ok? E existem veias que elas são profundas. Sim ou não? Sim. Então, o que acontece? Há dois tipos de perfurações. Há uma perfuração superficial e uma perfuração que é uma perfuração profunda.
aonde chamamos das perfurações superficiais de acesso venoso periférico, e as profundas, o próprio nome já dá a resposta para você, acesso venoso profundo. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo falar para você? Olha só que legal. Existe um tipo de acesso, tá? Que ele passa abaixo de um osso que você tem nessa região aqui, que nós chamamos de região hemiclavicular. Essa região aqui onde eu estou passando aqui a canetinha. Hemiclavicular porque se fala metade da clavícula, ok? Que as mulheres chamam muito de saboneteira, né? Não é saboneteira não, porque até vai botar sabonete aí, tá doido? A gente chama de região clavicular ou na região subclavicular, tá? Fica até mais bonito, né? Saboneteira, um troço feio. Então o que acontece nisso aqui? Nesse osso, né? Esse osso que a gente chama de clavícula, tá? Acima desse osso, ou melhor dizendo, né, acima ou abaixo desse osso, eu tenho uma estrutura que nós chamamos de pulmão. Só que esse teu pulmão ele é dividido numa parte superior, uma parte média e uma parte inferior. Tudo bem? Geralmente é o lado direito, o lado esquerdo só vai ter só duas partes. Então o que acontece nisso aqui? O profissional, quando for fazer uma punção numa veia que passa abaixo da clavícula, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se ele for fazer uma perfuração cujo ângulo ali da agulha, né, não tiver num posicionamento adequado, ele vai perfurar o pulmão do indivíduo, levando um quadro que a gente chama de pneumotórax. Por quê? Porque ele fez uma perfuração no pulmão, vai entrar ar naquela região e esse indivíduo vai ter essa complicação, podendo levar a óbito. Então, olha a anatomia envolvida na tua prática. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é importante a gente saber. Tá legal? Até aqui. Tá tranquilo? Tá de boa? Sim. Quer falar alguma coisa? Nada? Assim. Oi? Não entendi. Fácil? Não entendi. Não? Então tá. Tudo Bom, bem, tudo bem. então, vamos lá. Então, quando a gente está falando de anatomia, né, uma parte básica aqui para a gente entender, quando a gente fala de anatomia, a gente tem os níveis, né, de organização do nosso corpo. Então, o que você tem que entender? Para o teu corpo ele chegar a todo esse complexo que você entende, né, ou não, a gente tem que entender que tudo começou através do quê? Das ligações atômicas, né? Então, através de várias ligações de átomos, né, que são elementos ali químicos inorgânicos, eles se juntaram e nessa ligação eles formaram uma molécula e essa molécula, né, através de várias adaptações eu formei uma biomolécula, né? E essa biomolécula ela forma uma estrutura celular, ou seja, na era primitiva, né, quando o mundo ali, ele foi criado, ou melhor, quando ele foi originado, né, através ali de gases tóxicos, eu tive ali átomos que se juntaram e essa ligação de átomos eu formei uma biomolécula, um nome muito comum que a gente escuta de vez em quando. Essa biomolécula é uma estrutura extremamente necessária para fazer o quê? A formação das unidades celulares. Então, o que eu estou querendo falar para você? Toda unidade celular, tá? Seja ela animal ou vegetal, é um tipo bacteriológico, é um tipo de unidade que tem em sua composição átomos, que são extremamente importantes para a gente fazer ali a pesquisa de substâncias como antibiótico, de ligações ali de analgésicos, anti-inflamatórios. Então isso é extremamente importante. Essa quantidade de tecido, ou melhor, essa quantidade de célula bem agrupada, bem justaposta, trabalhando em conjunto, forma um tecido. E esse tecido, organizado em faixas, ele forma ali um órgão ou reveste um órgão. E esse órgão, com esse grupo de células trabalhando em conjunto, faz com que ele venha a ter uma certa funcionalidade ou finalidade. E esse órgão trabalhando com outros órgãos forma o que? Forma um sistema. Esse sistema, juntamente com esses órgãos, vai ter a sua característica própria.
E esse conjunto de sistemas é que vai formar o ser vivo, o indivíduo humano. Tudo bem? Então, esses são os níveis de organização que nós temos ali no nosso corpo, desde o nível químico até o nível sistêmico do nosso corpo. Então, isso é extremamente importante a gente saber. Tá legal? Extremamente importante porque, veja bem, a gente tem que parar um pouco com certas manias que a gente acaba adquirindo, né, pela nossa criação familiar e social, de exemplo. Ah, eu quero tomar um medicamento porque meu vizinho tomou esse medicamento, ele é muito bom, vou tomar para mim também. Não, não é para tomar para mim também. Né? A gente tem que entender que o medicamento ele é uma chave, né? É literalmente uma chave. É uma chave e essa chave ela vai se ligar a esse complexo de átomos. E ali, quando ela se liga a esse complexo de átomos ou nessa molécula, né, eles conseguem fazer uma liberação ou um fechamento que vai fazer com que eu venha a ter ali uma melhora, uma resposta ao tratamento que eu estou fazendo. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Rivotril, diazepam, clonazepam, tudo com pan, né? São medicamentos que nós falamos habitualmente, medicamento para dar sono. Estou com insônia, vou tomar isso para dormir. E não é muito bem assim. Esses medicamentos eles são medicamentos controlados, né? Mas a gente consegue comprar ele com muita facilidade. E esses medicamentos eles são utilizados para estabilizar alterações humorais que pessoas com transtorno mental ou doença mental desencadeiam ou apresentam. E aí, por uma coisa que eu vejo, por uma coisa que eu não tenho estudo, né? Tem estudo que eu falo conhecimento, eu acabo adquirindo aquele medicamento e tomo. E aí o que vai acontecer? Aquele medicamento, olha só como é que pega. Aquele medicamento que as pessoas falam que é para tratar depressão, ela acaba desenvolvendo depressão em mim. Ué, como assim? Sim, medicamento antidepressivo, se tomado de uma maneira errada, ou pior, por conta própria, ela acaba desenvolvendo depressão na pessoa. O porquê, professor? Porque eu estou usando uma chave aonde a fechadura ela não é adequada para fazer a ligação. E isso acaba o quê? Liberando determinadas enzimas, liberando determinadas biomoléculas que elas eram extremamente importantes para eu ter o processo de euforia, de alegria. Mas, infelizmente, por uma falha minha, eu acabo o quê? Eu tiro essa biomolécula, eu tiro essa chave da fechadura e eu ligo uma outra chave. Essa ligação dessa chave, ela acaba liberando o quê? Liberando não, ela acaba diminuindo essas substâncias que me davam a alegria, o prazer. Essa diminuição faz com que eu venha a ter a depressão. Falando agora de uma maneira mais científica, eu tenho um medicamento aonde ele vai inibir uma substância química que a gente chama de dopamina. Essa dopamina, quando ela está em excesso ou quando ela está controlada, me dá a excitação, a euforia, a sensação de bem-estar. Mas quando eu tomo esse medicamento de uma maneira errada, o que acontece? Eu vou diminuir essa dopamina e isso me leva a um quadro de depressão. Por isso que esses medicamentos eles são o quê? Prescritos sob orientação médica. Tudo bem? Tranquilo? Então, veja a importância da gente saber sobre, desde o conceito da organização do nosso corpo. Então, isso é extremamente, a gente tem que ter essa importância. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui, tá de boa, pessoal? Quer falar alguma coisa? Não? Não, tá tranquila. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Aqui foi como eu falei, né? Eu acho que até a Carla estava vendo. Então, essas adaptações no meu corpo, né, isso a gente chama de homeostase, homeostase ou homeostasia. Então, homeostase é o quê? A capacidade que o meu organismo tem em manter em torno do equilíbrio em meio ao estresse interno ou meio ao estresse externo, ou seja, externamente, variações de temperatura, variações de pressão, são estresses que faz com que o meu corpo, ou melhor, eu exponho o meu corpo a essas situações de estresse, mas o meu corpo ele vai o quê? Ele vai se adaptar para que ele venha permanecer em torno do equilíbrio. Então isso a gente chama de homeostase. Agora,
Uma situação interna. Eu tenho determinadas alterações humorais, por exemplo, né, o caso das mulheres, né, no período ali menstrual, a gente tem, inclusive a gente vai aprender sobre isso. A gente tem as alterações humorais, principalmente aqui na hipófise, né? É o que faz você ter o processo de menstruação. Aonde a mulher ela tem a alteração, né, corporal, e tem que haver, mas ela tem essa alteração, mas depois ela vai se tornar o quê? Ao equilíbrio. Então isso a gente chama de homeostasia. Agora, o que acontece? Quando eu tenho uma falha em uma determinada parte do meu corpo, esse controle, esse equilíbrio, ele vai se tornar o quê? Alterado. E aí, esses estresses do meu dia a dia, esses estresses externos e internos, eles acabam de fato afetando o meu corpo, aonde eu vou desenvolver as doenças. Professor, me dá um exemplo aqui legal aqui. Eu vou te dar 2 exemplos aqui legais. Veja só. Eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Eu quero que você me responda, tá? Até para responder tá valendo ponto. Tô brincando. Veja bem, todo mundo sabe que você tem pressão, né? Você tem pressão no sangue, que a gente chama de pressão arterial. Eu tenho pressão, professor? Tem que ter, né? Se você não tem pressão, você é morto, né? Mas veja bem, para você, pode responder sem medo, a gente está aqui mesmo para aprender. Para você, quem é o órgão, presta atenção, pode chutar, quem é o órgão que controla a sua pressão? Estou falando de uma pessoa normal, tá, gente? Estou falando de pessoa que toma remédio, não, pelo amor de Deus. Para você, uma pessoa sadia, qual é o órgão que faz com que sua pressão não aumente ou diminua, tá? Qual é o órgão que controla a sua pressão? Pode falar sem medo, fala aí. O coração? Coração, quem falou? Eu, Marisa. Quem? É porque eu não tô vendo aqui. É. Cérebro. Lia falou que é o cérebro. Ele até participa sim. Coração, não, ele não controla não. Coração não controla a pressão arterial não? Não, participa. Ele vai participar, mas ele não controla não. Vai lá. Vocês se deram bem. Se fosse uma questão valendo um ponto, ia acertar meio, né? Porque aí você falou participante, você não falou o atuante. Vamos lá. Coração, cérebro. Vai lá, chuta aí. Mais outra pessoa aí. Qual outra aí que vem na tua cabeça aí? Vamos lá. Rapidinho aqui, vamos lá. Ninguém quer falar? Que isso? Clara, pulmão. Participa. Ele vai participar, mas muito pouco, mas ele participa. Fígado? Não, fígado não. Não, participa também. Fígado ele participa, mas ele não controla de fato. Vamos outro. Até que vocês estão indo bem. O baço? Não, baço não. Baço não controla não. Vamos outro. Não, pâncreas não. Pâncreas não. Pâncreas ele tadinho, deixa ele. Fica quietinho na dele, já faz um trabalho do caramba ele. Vamos lá, vamos mais outra aqui para encerrar. Alguém falou o quê? Orelha? Orelha? O que tem a ver a orelha com a pressão, gente? Às vezes, né, o camarada tá falando mal de você, a tua orelha esquenta, né? Tua pressão sobe, tem isso também. Tô brincando aqui, vamos lá. O pessoal falou cérebro, o pessoal falou pulmão, o pessoal falou coração, o pessoal falou uma opção de coisa, mas não é. Quem controla a sua pressão é rins. O rins ele participa do controle da sua pressão. Uma coisa extremamente importante a gente saber: rins ele não filtra só o sangue. O rins ele faz 9 papéis no teu corpo. E uma delas é controlar a pressão arterial. Caramba, 9 papéis ele vai fazer no teu corpo, tá? Uma delas é controlar a pressão arterial. O que eu estou querendo falar para você? Preste atenção. Uma pessoa, olha a homeostase, olha o equilíbrio. Não tem que ficar com a pressão ali controlada? Sim ou não? Sim. Mas veja, vamos supor que eu tenho um paciente na qual tem um estilo de vida completamente errado, né? Sedentário, né? E vários outros fatores, ele acaba lesionando aquele rins, está certa a palavra. Ele acaba lesionando, ele acaba criando lesões naquele rins, acaba criando ferida naquele rins. Você subentende que aquele rins ele vai o quê? Aquela funcionalidade dele, aquele rendimento dele tende o quê? A cair. E esse rendimento dele cai aonde ele vai começar a o quê? A
a não controlar de maneira adequada a pressão arterial. De que maneira, professor? O teu rins ele tem dois hormônios. Um deles a gente chama de renina e o outro a gente chama de aldosterona. Não precisa copiar agora não, fica tranquilo. Só para entender. Chama de renina e aldosterona. Né? E vasopressina também. São 2 a 3 hormônios que eles vão fazer o controle do volume do sangue. Então, quando o indivíduo ele tem uma lesão renal, melhorei a fala, que posteriormente, o que é posteriormente? Depois, ele vai ter uma insuficiência renal aguda, ou crônica, tá? Ele acaba tendo uma falha nesse controle dessa pressão. E, vamos supor o seguinte: você tem uma caixa d'água, quem controla a entrada da caixa d'água, ou melhor, quem controla a entrada de água para a caixa d'água é uma boia que a gente chama de ladrão, tá? E o que acontece? Imagina se aquele ladrão ali, ele tiver aquela boia ali for perfurada, o que vai acontecer? Aquela caixa d'água ali, ela vai extravasar de água. Por quê? Porque aumentou a demanda de líquido naquela região. A mesma coisa acontece com o teu rins. Quando o teu rins está com uma insuficiência, mas antes houve a lesão, ele não consegue mais ter o controle desse volume de líquido. E aí o que vai acontecer? Esse líquido ele começa a aumentar. Quando eu aumento o líquido, obviamente eu aumento o quê? O volume de sangue, porque sangue é líquido. E quem é o órgão que manda sangue para o meu corpo? É o pulmão. Agora imagine quando eu aumento o volume de sangue, o volume de sangue aumentado dá-se um nome, esse nome a gente chama de débito cardíaco, é o nome que se dá. Agora você pode escrever. Chama débito cardíaco. Toda vez que você ouvir essa palavra débito cardíaco, eu estou falando de volume, tá ok? De sangue, por minuto, tá? O coração manda para o corpo. Show? Então, ele aumenta esse volume, ele aumenta esse débito, e aí o que vai acontecer? Quanto mais sangue vem para o coração, mais o coração ele tem que o quê? Bater. Ele tem que contrair. Só que chega uma hora que esse coração ele também vai entrar no quê? Numa insuficiência. Essa insuficiência nós chamamos de insuficiência cardíaca, aonde vai levar esse coração a aumentar a sua massa, a aumentar o seu tecido. Esse aumento de tecido é que faz com que ele tenha uma anormalidade em sua simetria, ou seja, ele fica grande. Aonde nós chamamos de coração grande, também chamado de cardiomegalia. Estava lá no rins, foi parar no coração. Esse aumento desse coração, por mais que ele venha aumentar a sua área, né, ele não consegue demandar. Ele não consegue mandar sangue para o corpo. Por quê, professor? Porque ele aumenta muito a área, e quando aumenta a área de um determinado local, o que vai acontecer? O local onde entra sangue fica estreito. Com isso, aquele sangue ali ele não passa mais de uma forma o quê? Eficiente. E isso faz com que a musculatura do coração, que também necessita de sangue para sobreviver, morre. Aonde vai desenvolver a necrose, que é a morte do tecido. Essa morte do tecido, em uma determinada área do coração, bem pequenininha, é o que nós chamamos de necrose do miocárdio, popularmente conhecida como infarto. Esse camarada ele pode ter pequenos infartos, aonde ele chega com uma dor no peito, uma ansiedade, né, uma dificuldade para respirar, e ele faz um exame ali nele específico, que a gente chama de enzima cardíaca, e ali a gente consegue detectar o quê? Que ele teve infarto. Ele fala, meu Deus, eu tive infarto e nem sabia. Mas dependendo de uma situação onde aquele indivíduo não faz um tratamento, aquela área ela vai aumentando, 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 aumentando e paralisa todo o coração, onde esse camarada tem o famoso infarto fulminante. E ele morre por causa disso. Então você repara que, através dessa analogia que eu trouxe para vocês, você vê que cada órgão ele depende um do outro. E essa dependência é importante para que eu venha me tornar
para que eu venha estar o quê? Num equilíbrio constante. Tudo bem, tranquilo? Por isso que a gente chama de homeostase, homeostasia. Embora eu venha aprender na anatomia, ou melhor, vou aprender separadamente os órgãos e os sistemas que o compõem, você deve ter em sua consciência que todos sempre trabalham em conjunto, em um único segundo, todos, sem exceção. Nós aprendemos de maneira separada para que eu possa, com o passar do tempo, ter um conhecimento, porque não tem como você aprender tudo em um dia. Anatomia não existe isso, não tem como você aprender tudo em um dia. Mas nós aprendemos dessa maneira para quê? Para que eu venha ter depois o conhecimento, né? Para saber que o corpo ele vem trabalhar dessa forma para que eu venha estar no equilíbrio. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas até aí? Não. Tá tranquilo? Não. Deu para entender essa parte de homeostase e homeostasia? Deu. Deu? Você dá bastante exemplo, é bom. Oi? Você dá bastante exemplo, é bom. Tem mais, vocês não viram nada. É que eu tô devagar. Quando você vai. Aí mesmo que vocês vão ver coisa pra caramba. Né? Então, isso é interessante quando a gente fala de homeostase, homeostasia. Agora, só uma coisa interessante aqui, para não passar batido, mas eu gosto de falar. Olha só, uma coisa que não é homeostase, tá? Quando a gente fala de fatores externos, os medicamentos eles também vão estar incluídos nisso. Agora, uma coisa que aí já não é a normalidade renal, é a normalidade psíquica, tá? Eu vejo muita gente comprando remédio para emagrecer e aí chega assim com aquela história do seguinte: eu tomei um remedinho para emagrecer e a gordura ela tá saindo pelo xixi, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui, tá? O teu rins ele filtra tudo, menos gordura, tá? Se tiver saindo gordura pela urina, tem que procurar um médico, porque é um caso gravíssimo, né? Há uma raridade nesse humano, tá bom? Isso é só uma brincadeira, mas é importante você saber, tá? Adiante, né? A gente tem essa homeostase. Bom, isso aqui que é importante. Quando a gente fala da anatomia, né? Quando a gente está falando das posições do nosso corpo, há uma coisa muito interessante você saber. Existe uma coisa que nós chamamos de posição anatômica. Professor, o que é a posição anatômica? Veja bem, para eu saber aonde se encontra cada órgão ou quais são os órgãos que entram em contato com aquele, a gente tem uma posição, é uma posição padronizada no mundo todo, que nós chamamos de posição anatômica, tá? O que é a posição anatômica? Isso é importante. A posição anatômica é o seguinte: eu tenho ali um indivíduo, né, a imagem do indivíduo, ereto, ou seja, em pé. Por isso que a gente também pode chamar de posição bípede, mas o termo é pouco utilizado. O atual é a posição anatômica, é mais fácil, todo mundo conhece, tá? E veja só, essa posição consiste no que? O camarada vai estar ereto, a cabeça, né, alinhada para frente, as palmas das mãos situadas para frente, né? Logo, essa posição aqui, onde está a minha mão, é a parte da frente da minha mão. E essa posição aqui é a parte de trás da minha mão. Melhorando a fala, parte anterior, parte posterior. Para quem gosta de malhar, supinado, pronado. Tudo bem? Tranquilo? Pegada supinado, pegada pronado. É justamente isso aqui. Tá legal? Tranquilo? Ó, fica a dica aí para vocês aí. Continuando a explicação. Então isso a gente chama de posição anatômica. E os pés, né? Ou melhor, os membros inferiores eles estarão unidos, tá? Com a ponta dos pés voltada para frente. Então essa é a posição que a gente tem. Então quando nós formos falar dos órgãos, da localidade de cada um, das estruturas que estão mais próximas em contato com eles, a gente utiliza essa posição anatômica. Tá legal? Tranquilo? Sempre vai ser assim? Tem que ser assim, porque é essa posição que eu consigo identificar a localidade de cada órgão. Tudo bem? Nós chamamos de posição anatômica. Tá? Então, dando um spoiler aqui. Você gosta de dar spoiler? Gosto. Veja só. Vou passar aqui o mouse aqui bem rapidinho. Nessa posição aqui, a gente tem aqui o tórax. E nessa posição aqui, né, nessa localização, nós temos o abdômen. Né? Então o abdômen ele pega toda essa parte aqui. Ele pega desde a parte aqui peitoral, né, na parte aqui inferior,
até essa parte, quase chegando aqui nas regiões genitárias. Tudo bem? O nome dessa região aqui nós chamamos de região inguinal, tá? Ou também conhecida como fossa ilíaca, tanto faz. Bom, falando uma coisa legal aqui para você saber, o teu fígado, ele fica no lado direito. Isso aqui que é interessante, tá? Sempre é o lado do paciente, ou seja, essa parte é direita, essa parte é esquerda, tudo bem? Toda vez quando você for se deparar com uma imagem de um órgão, saiba que é a visão do paciente, é a visão do terceiro. Então, ao lado direito, lado esquerdo do indivíduo, tudo bem? Nunca ao seu lado, tá? Sempre ao lado da pessoa, ok? Continuando. Então, como o abdômen é muito grande, e ele vai ser dividido em uma camada superior, uma camada média e uma camada inferior, tudo bem? Então, eu tenho um quadrante superior e aqui eu tenho um quadrante inferior. E aqui, numa situação vertical, eu tenho aqui uma parte que a gente chama de mesogástrica, boca do estômago. Não, melhor, uma parte superior, epigástrica, num umbigo, né? Num umbigo, eu vou ter a parte média, que a gente chama de mesogástrica, e a parte inferior, que a gente chama de hipogástrica. Essas são as divisões do abdômen, tá? Pois bem, na parte superior direita do abdômen, eu tenho um órgão que a gente chama de fígado. E na parte superior do abdômen, na região esquerda, eu tenho o estômago. Então é errado a gente falar que o estômago ele fica no meio da minha barriga. Ele não fica no meio da minha barriga. O que acontece é que o teu estômago ele forma um C, ele forma um arco. E no local onde ele vai liberar o suco gástrico para conseguir quebrar o alimento, né? Nessa região onde ele vai liberar o suco gástrico, que a gente chama de região pilórica, ali onde vai dar queimação. E essa região ela passa bem no meio da tua barriga. É onde as pessoas têm a falsa ideia que o estômago ele fica ali, mas não fica. Então, para quem for fazer prova aí para o concurso de polícia civil, né, técnico em necrópsia, o camarada ele toma uma perfuração com arma branca no sentido na parte superior do abdômen, lado esquerdo. Quais órgãos que poderão ser afetados? Pergunta boba. Quais são os órgãos? Baço, estômago. Passou na prova, virou policial. Então, é interessante a gente saber sobre essas coisas, tudo bem? Então, quando nós formos aprender sobre os órgãos, essa sempre vai ser a posição que a gente vai se encontrar, a posição anatômica, tudo bem? Sempre tem que ser assim para a gente saber as localidades de cada órgão e as estruturas que entram em contato com eles. Tá tranquilo? Tá de boa? Dúvidas até aí? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Sim. Né? Aí foi o que eu falei, né? Vamos lá. Agora, existe uma coisa muito legal a gente saber, tá? O que acontece? Eu falei da posição anatômica, só que olha só, o nosso corpo, ele tem vários, como se fala? Deixa eu ver aqui. Não, aqui não tem não. Ele tem vários pontos de vista. Como assim? Eu tenho uma imagem aqui de perfil, lateral, lateral direita, lateral esquerda, tá? Superior, inferior. Então, são vários, é como se fosse uma foto. São vários perfis que eu consigo visualizar esse órgão. Tudo bem? Essa visualização é o que a gente chama de plano de delimitação. O que é delimitar? Eu colocar ali limites ali entre uma região e outra. Então, tem várias maneiras de eu visualizar cada estrutura. Ok? Por exemplo, eu tenho um plano, tá? Que ele passa à frente dos órgãos, ele passa à frente do indivíduo, ou seja, tudo aquilo que se encontra à minha frente, tudo aquilo que se encontra à frente do indivíduo, nós chamamos de plano anterior ou ventral. Tudo bem?
Tudo aquilo que se encontra atrás, nós chamamos de plano posterior ou dorsal. Tudo bem? Tranquilo? Tá entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? Sim. Tá? Beleza. Tá facinho, não tá? Não é facinho? Sim. Vai piorar. Então, olha só. Então, aqui eu tenho um plano anterior, aqui eu tenho um plano posterior. Ok? Tranquilo? Olha só. Vamos lá. Exercício aqui de fixação, bem rápido. Se eu falei para você que a palma da mão do indivíduo ela está voltada para frente, qual o plano que está aqui? Anterior ou posterior? Anterior? Perfeito. E qual é esse plano aqui? Posterior. Posterior. Muito bem. Show de bola. Vocês estão indo bem. Bom, existe também um outro plano que ele vai se encontrar acima de determinadas estruturas, que nós chamamos de plano superior, ou também é chamado de plano cranial, ou também a gente pode chamar de plano proximal. Ou seja, quando uma estrutura ela se encontra superiormente à outra, nós daremos o nome de plano que? Superior, cranial ou proximal. Cranial porque é mais próximo do crânio, ou proximal porque ele é mais próximo a uma determinada estrutura. Vejamos o exemplo aqui. Aqui eu tenho aqui meu punho, não é pulso não, é punho. Aqui eu tenho aqui o meu punho, porque pulso é outra coisa. Aqui eu tenho meu punho. Aqui eu tenho aqui o meu cotovelo. Punho, cotovelo. Ok? Lembrando que o nosso cotovelo ele é formado por 3 tipos de ossos. Tá? Eu tenho aqui o húmero, eu tenho o rádio, eu tenho a fíbula. Então, onde a gente vai ter uma articulação, que a gente chama de articulação do cotovelo, onde vai permitir a extensão e flexão do braço, muito utilizado para quem gosta de malhar para fazer o bíceps, né? No cross, enfim, outras coisas. Continuando. O que acontece? O meu ombro, ele se encontra, é uma pergunta boba, mas é legal. O meu ombro, né? Ou a articulação glenohumeral. Por que, professor, glenohumeral? Porque é uma articulação, para quem não sabe o que é articulação, é encontro de ossos, permitindo ou não uma movimentação, isso é importante você saber. E aqui eu vou ter o húmero, aqui eu vou ter a clavícula e aqui eu vou ter a escápula, tá? Formando a articulação do ombro. Tudo bem? Tranquilo? Se você perceber, o meu ombro, ele se encontra superiormente ou inferiormente ao meu cotovelo? Meu cotovelo não, perdão, ao meu punho. O meu ombro, ele vai se encontrar superiormente ou inferiormente em comparação ao meu punho? Superiormente? Superiormente, muito bem. Agora veja só, isso que é legal, vocês estão indo bem. Quem se encontra mais próximo, proximal, à minha mandíbula? O meu ombro ou o meu cotovelo? Ombro. O ombro. Então, eu sei que é bem básico, mas isso é importante a gente saber. Ou seja, o meu ombro ele se encontra mais próximo à minha mandíbula em comparação ao meu cotovelo. Eu sei que é uma coisa bem óbvia, mas isso é importante a gente saber. Tudo bem? Por exemplo, aqui eu tenho aqui meu dedo. Peraí, deixa eu botar meu dedo aqui. Aqui eu tenho meu dedo. Teu dedo, tá? Tirando o polegar, tirando o dedão aqui. Teu dedo ele é formado por 3 tipos de falanges. Falanges são ossos, chama falange porque vem do latim. Falange significa barco. Ah, mas professor, barco? Barco não tem nada a ver não. Depende de que barco você está falando. Qual é o barco que você está falando? Se for da época do colono, não tem nada a ver. Mas se for da época latina, com a invasão ali dos vikings, aí tem a ver sim. Então o que acontece? Eu tenho vários ossos que formam esse dedo, que é o dedo indicador, né? O dedo que aponta ali a vida dos outros. Esses 3 ossos, eles têm nomes. Então eu tenho uma falange, que é uma falange proximal. Por que ela é proximal? Porque ela está próxima aos ossos que formam a minha mão, ou palma da mão, que nós chamamos de metacarpos, tá? Ou metacarpais, né? Então o que acontece? Isso aqui é uma falange proximal. Eu tenho uma falange que ela se encontra entre uma falange superior e entre uma falange inferior.
Logo, essa falange aqui nós chamamos de falange média. Tudo bem? Então, o que é uma posição mediana? É que se encontra ao meio de duas estruturas. Ok? E se você reparar bem, a ponta do teu dedo, ela não se encontra afastada das demais estruturas? Sim ou não? Sim. Logo, nós chamamos de distal. Ou seja, o que eu estou querendo falar para você? Que proximal é uma estrutura que ela encontra mais próximo com a outra. Mediana, embora não está aqui, mas eu estou falando. Mediana é uma estrutura onde se encontra entre outras estruturas. E distal é uma estrutura o quê? Mais afastada. Tudo bem? Tranquilo? Distal ou inferior, a gente pode chamar. Só o dedo que você não vai chamar de inferior, porque já batizaram isso aqui de falange distal. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, isso é importante nós sabermos. Outra aqui que é legal a gente saber. Por exemplo, minha boca. Quais estruturas que elas se encontram mais próximas à minha boca? Se a gente reparar bem, o meu nariz ele se encontra mais próximo ao lábio superior da minha boca em comparação ao meu olho. Por quê? Porque o meu olho ele não está proximal ao meu nariz. Ele está o quê? Lateral. Sim ou não? Ué, professor, meu olho fica na lateral? Fica. Né? A não ser que você é vesgo, né? Olha para baixo. Mas se encontra de maneira lateral. Vocês deram para mim entender? Então, plano de delimitação são o quê? São os planos, né, onde eu vou delimitar, onde eu vou dar limites às estruturas. Então, eu tenho o anterior ou ventral, que é a parte da frente, são as visualizações à nossa frente. O plano dorsal ou posterior são as visualizações que se encontram atrás daquele órgão. Eu tenho o plano superior, que ele se encontra acima de algum órgão, superior proximal. Por que é proximal? Porque ele vai se encontrar próximo a uma estrutura. Eu tenho um plano inferior, posso chamar assim, porque ele vai se encontrar inferiormente a uma estrutura. Ou posso chamar de plano distal, porque ele vai se encontrar o quê? Afastado. E por último, eu tenho um plano lateral. Lateral por quê? Porque ele vai se encontrar ao lado de uma estrutura. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Tá de boa? Então, Sim. fazendo aqui um exercício bem rápido aqui, só para não ficar falando, para vocês não ficar se achando chato, tá? Vou botar aqui rapidinho aqui, ó. Jogo rápido aqui pra gente aqui. Espera aí. Jogo rapidinho aqui, tá? Vamos lá. Já que todo mundo entendeu, todo mundo tá fera, zero bala. Vou fechar aqui, vai voltar para mim e eu vou abrir aqui em outra imagem. E eu vou querer que vocês falem, tá? Vamos lá. Vai, professor, você passa exercício? Passa. Pô, que legal, é isso aí. Vamos lá. Só que para você não dormir. Não vai falar que a aula é chata, vai falar que eu tô ralentando, aí não é legal não. Todo mundo tá vendo essa imagem aqui? Tá todo mundo vendo a imagem? Deixa eu ver. Vai abrir agora, minto. Vai abrir agora. Todo mundo tá vendo essa imagem? Tô conseguindo ver essa imagem aí? Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá? Então vamos ver então se tu entendeu. Vamos ver. Eu quero que você fale para mim nessa imagem aqui, nessa imagem, quais órgãos se encontram superiormente, inferiormente e lateralmente? Quais são os órgãos que se encontram? Outra coisa, se é lateral esquerda ou direita? Fala aí para mim aí, já que tu entendeu tudo. Pô, professor, que isso? Agora você pegou. Peguei mesmo. Vai lá. Bora aprender. Tem que aprender. Fala comigo aí. Vamos lá. Vamos curtir. Vem cá. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para nós aqui. Olha só. Tá vendo a mãozinha aqui passar aqui? Tá vendo? Eu tô pedindo para vocês falarem, é porque eu abri aqui a página do Google e eu não tô conseguindo visualizar vocês, tá? Mas vocês estão vendo? Estão conseguindo visualizar? Sim. Beleza. Não tá. Então vamos lá, ó. Já que vocês estão conseguindo visualizar, uma coisa interessante. Isso aqui é um plano que é um plano anatômico, tá? Então, se é plano anatômico, você entende o quê? Você entende que a gente observa essas figuras, né, no sentido anterior. Opa, já dei até a resposta.
né? Sentido ali anterior. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Bom, e você entende que isso aqui é o lado direito e isso aqui é o lado esquerdo do paciente, porque sempre é o lado dele. Então, o que eu estou querendo falar para você? Se você perceber bem, superiormente, por que superiormente? Porque eu tenho uma estrutura que ela se encontra acima de outras. Então, nós chamamos de superior. Óbvio. Nesse sentido superior, eu tenho um órgão que eu chamo de fígado. Esse fígado, a maior parte dele, que a gente chama de lobo, tá? É lobo, tá? Lobo não, lobo. Lobo só se for lobo mau. Então, olha só, a gente chama de lobo. A gente tem o lobo direito, que é a maior parte dele. Ele se encontra o quê? Superiormente ao quadrante superior direito do abdômen. Ok? Bom, se eu tenho um lobo maior, eu tenho que ter o quê? O lobo menor. Logo, o lobo menor do fígado, isso aqui era a direita, aqui vai ser o quê? Esquerda, muito bem. Então, no lado esquerdo, eu tenho quem? Eu tenho a parte menor do fígado. E se você reparar bem, no sentido medial, né? Medial, ou melhor, lateral, perdão, eu tenho uma curvatura do estômago. Vocês estão vendo aqui? Na lateral? Uma curvatura do estômago? Estão vendo ou não estão? Sim. Tá? Entendi. Essa curvatura... Se você... Oi, pode falar. Eu cortei alguém. Pode falar. Alguém ia falar, eu cortei. Não? Então tá ok. Vamos lá, se for para falar, pode falar, tá? Não tem problema não. Se você reparar bem, essa curvatura aqui é uma curvatura grande. Sim ou não? Não é uma curvatura grande? Essa curvatura grande ela tem um nome. A gente chama de curvatura maior. Porque há uma ascendência e descendência desse cara aqui. Se eu tenho uma curvatura maior, a gente vai entender o seguinte, que a parte aonde se encontra essa curvatura do estômago, ela se encontra onde? Ela se encontra na lateral da região superior e esquerda do abdômen. Sim ou não? Ó, Sim. só você traçar aqui, ó. Vou traçar aqui uma reta aqui nela, ó. Então, nessa lateral aqui, ó, quem eu tenho? A curvatura maior do estômago. Tudo bem? Tranquilo? É o nome que se dá desse cara aqui. Ok? Agora, ó, se eu passar uma linha imaginária aqui, ó. Se eu passar uma linha imaginária aqui, bem ao centro, você percebe o seguinte, que eu tenho uma estrutura que ela fica aqui ao meio. Sim ou não? Ela se encontra entre o lado direito, entre o lado esquerdo. Sim ou não? Ó, Sim. direito e esquerdo. Essa região aqui final do estômago, que a gente também pode chamar a posição que se encontra é uma posição mediana. Por que ela é mediana, professor? Porque ela se encontra ao lado de algumas estruturas. Não, ao lado não, perdão. Ao meio, né? Essa região aqui é uma região que a gente chama de região pilórica. Não precisa gravar o nome não, só estou só avisando para vocês. E inferiormente, ou seja, há uma estrutura abaixo do estômago, aonde nós temos o quê? O intestino grosso. Só que esse intestino grosso, ele atravessa todos os lados. Logo, eu chamo esse camarada aqui de cólon, assim nem transitar, cólon, perdão, transverso, né? Esse camarada aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, são situações aqui, isso aqui é um jogo bem rápido aqui pra gente aqui, que eu quis trazer para vocês, para como a gente vai conseguir observar. Isso é só um exemplo, tem outros, mas a gente vai passar conforme o tempo. Tudo bem? Tranquilo? Nesse pequeno exemplinho aqui, deu para entender um pouquinho o que é uma parte anterior, o que é uma parte posterior, o que é uma parte lateral? Conseguiu entender um pouquinho? O que é uma parte proximal? Deu para pegar um pouquinho? Sim. Deu? Carla, deu para pegar tranquilo? Deu. Deu mesmo? Tá tranquilo? Tá de boa? Beleza. Né? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Para a gente não
não extrapolar aqui o horário. Deixa eu só botar aqui de novo aqui no... Ah, tá, tem que parar aqui a apresentação. Só voltando aqui pra gente aqui. Voltando ao slide que eu tava. Abri uma janela. Bom, olha só. Deixa eu falar aqui um negócio aqui com vocês aqui. Isso aqui que é legal. Para cada plano de delimitação, existe um plano de secção. Professor, o que é isso? Para cada imagem que aparece, existe um plano cortando, passando entre ele. Tudo bem? Então, por exemplo, quando eu falo para você que tudo aquilo que é anterior, ela se encontra à minha frente, há um plano que passa sobre ele, que vai cortar ele. Gente, quando eu falo que vai cortar, é no sentido que é imaginário. Tudo bem? Tranquilo? Tá entendendo? Então, olha só. Vamos lá. A gente agora vai aprender aqui a falar sobre plano de secção. Né? O que seria um plano de secção? Tá? Você vai entender aqui agora aqui comigo aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu vou pegar para fazer. Beleza. Isso aqui é do meu filho. Olha só. Tá vendo aqui comigo aqui? Tá conseguindo ver aqui a minha imagem? Tá vendo aqui a minha foto? Tá? Olha aqui, deixa eu te falar aqui. Eu vou fechar aqui a apresentação aqui para ficar mais fácil para você entender. Vem aqui comigo aqui. Olha só. Eu tô falando para você que a cada plano de delimitação, existe um plano de secção. Tudo bem? Existe um plano que vai cortar eles. Então, por exemplo, essa foto aqui que se encontra, ela está o que? Ela está anteriormente, ela está à sua frente ou ela está às costas? Ela se encontra posteriormente. Essa foto desse coelho aqui. Ela se encontra o quê? Anteriormente, sim ou não? Ela não está à sua frente? Ela não está à sua vista? Então, o nome aqui nós chamamos de plano o quê? Anterior. Sim ou não? E a imagem que se encontra aqui escondida, ou seja, que se encontra atrás desse plano anterior, nós chamamos de plano posterior. Sim ou não? Sim. Sim. E a imagem aqui acima, se está acima, nós chamamos de plano o quê? Superior. E abaixo nós chamamos de plano inferior. Ok, vocês entenderam isso. Agora o que você vai aprender comigo, isso aqui é mais fácil para você saber, que a cada plano eu vou cortar. Então, olha só, existem planos que nós chamamos de plano de secção, plano de corte. Então, por exemplo, vamos supor que eu pegasse uma faca aqui, se eu fazer isso, minha mulher me mata. Vamos supor que eu pego aqui uma faca aqui e corto esse livrinho. Esse plano que ele passa, esse plano que ele vai passar, que ele vai cortar uma estrutura separando uma parte, eu estou falando de plano de corte, tá? Agora estou falando de cortar. Um plano que corta um objeto, um plano que corta, tá? Um órgão, uma estrutura, que vai separar numa parte anterior e uma parte posterior, nós chamamos de plano coronal. Ou seja, um plano coronal, um plano que corta uma estrutura em duas partes, uma anterior e uma posterior, nós chamamos de plano coronal. Deu para entender? Ainda não? Vou pegar agora aqui um pedaço de pão para você ver, ó, rapidinho aqui. Não sai não. Pô, professor, você vai pegar pão para me explicar? Lógico, né? Rapidinho aqui, você vai entender melhor. Não peguei não, eu peguei essa vasilha aqui. Olha só, comeram tudo. Então veja bem, eu tenho aqui uma vasilha. Essa parte aqui da tampa que está na sua frente é o quê? A anterior, e aqui é a parte posterior.
Então, quando eu tenho um plano, eu tenho uma linha imaginária que vai cortar esse objeto, separando numa parte da frente, com uma parte de trás, nós chamamos de plano coronal. Tudo bem? Tranquilo? É o plano de secção. Nós chamamos de plano coronal, ou seja, o plano coronal ele divide uma estrutura numa parte anterior e numa parte posterior. Tudo bem? De boa? Beleza? Ficou mais fácil agora, não ficou? Eu estou falando assim, que aí eu vou botar a imagem para a gente entender melhor. Tranquilo? De boa? Sim. Vamos lá. Bom, agora vamos supor que esse objeto eu tivesse um plano que cortasse ele separando em dois lados. Lado direito e lado esquerdo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos supor, hein, Carla, que eu tivesse uma linha aqui imaginária que cortava aqui essa vasilha, separando em dois lados, direito e esquerdo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Bom, o plano que separa, que divide uma estrutura em dois lados, nós chamamos de plano sagital. Plano sagital. Tudo bem? Tranquilo? Show? Deu para pegar ou não? Deu. Não? Ó, tem uma folha aqui, ó. Ficou duas folhas? Ficou. Que plano é esse? Plano sagital. Eu dividi uma estrutura em dois lados. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então aqui a gente chama de... Opa! Aqui a gente chama de plano sagital. Acabou? Acabou nada. Nem começou. Olha só. Agora vamos supor que se eu pegasse aqui uma linha imaginária, uma faca, e eu tenho um plano que separa, que vai separar a estrutura em uma parte superior e outra parte inferior. Então eu tenho algo que eu vou cortar uma estrutura, onde eu vou separar numa parte superior e uma parte que a gente chama de parte inferior, não é isso? Isso. Esse plano que separa a estrutura numa parte superior e uma parte inferior, nós chamamos de plano transverso. Tudo bem? Então, repetindo mais uma vez, o plano que divide uma estrutura em uma parte anterior e uma parte posterior, nós chamamos de plano coronal. Um plano que divide uma estrutura em duas partes laterais, ou seja, ao meio, ele passa no meio das estruturas, a gente chama de plano sagital. E uma estrutura, e um plano, que ele vai cortar, que ele vai dividir uma estrutura numa parte superior, uma parte inferior, nós chamamos de plano transverso. Repara o nome, transverso, por quê? Porque ele vai atravessar a estrutura. Tudo bem? Então ele vai dividir numa parte superior, numa parte inferior. Tudo bem? Sim ou não? Ok, beleza. Agora olha só. Sobre cada plano, né, existe uma linha imaginária, tá? Isso a anatomia fala. Existe uma linha imaginária que ela passa rente aos planos, que a gente chama de perpendicularmente, ou seja, ela passa entre os planos. Tudo bem? Então, olha só. No plano que nós chamamos de plano coronal. Plano coronal, como é que é o nome mesmo, Carol? É o plano que vai o quê? Separar uma estrutura numa parte anterior e numa parte posterior. Sim ou não? Sim. Né? Então, veja bem. Eu tenho um eixo, né, que ele vai perfurar esse plano. Então, como é perpendicular, ele pode passar por aqui? Não. É perpendicular. Ele pode passar por aqui? Não. Se é sobre o plano, ele vai ter que passar o quê? Dessa forma aqui. Sim ou não? Ele vai passar sobre o plano. Então, olha só. Se eu pegar... Está dividido assim, ó. Dividir assim, dessa maneira. Está dessa maneira aqui. Se eu pegar essa caneta é o eixo que passa sobre o plano. Se eu furar essa vasilha, se eu perfurar essa vasilha aqui, qual é o movimento que essa vasilha vai ter?
ela vai ter um movimento de um lado para outro, sim ou não? Sim. Olha só, o eixo que passa sobre esse plano, tá? O eixo que passa sobre esse plano, o eixo que vai passar sobre esse plano, tá? A gente chama de eixo látero-lateral. Ou seja, eu vou dividir uma estrutura em dois lados. Tudo bem? Tranquilo? Show? A gente chama de eixo látero-lateral. Tudo bem? Tranquilo? Ele está passando sobre o plano. Sim ou não? Sim. Tá dando para entender direitinho? Porque, ó, peguei a vasilha, furei ela, furei, e aí, ó, eu só tenho só esses dois movimentos que ele pode fazer. Tudo bem? Tranquilo? Então, o eixo que passa sobre o plano sagital, a gente chama de látero-lateral. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Látero-lateral. Vamos lá. Bom, continuando a explicação. Plano sagital, não é isso? Sagital não, minto. O plano sagital é dessa forma aqui, ó, né? Mas o eixo está certo. Me confundi aqui, tá? O plano sagital, né? Eu falei sagital, não é isso? Sagital é dessa forma aqui. O coronal que é dessa forma, perdão. Então, o plano sagital, né? Ele vai dividir a estrutura em duas partes, não é isso? Só repetindo aqui pra gente, tá? Então, o plano sagital ele vai dividir uma estrutura de duas partes. O eixo, como ele vai passar aqui, eu estou recapitulando, tá? Estou me retificando aqui. O eixo, como ele vai passar aqui nesses lados, a gente chama de eixo látero-lateral. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Estou melhorando minha fala aqui para vocês, tá? Veja só. Como o plano aqui é sagital, divide uma estrutura em dois lados, o eixo ele tem que passar nessa região. Então a movimentação, agora eu melhorei. A movimentação ela vai ser de que forma? Ela vai ser assim? Não. Ela vai ser assim? Não. A movimentação ela vai ser como? Para frente, para trás. Para frente, para trás. Sim ou não? Eu estou falando agora de movimento. Tudo bem? Carol, ó, eu peguei um plano sagital que divide uma estrutura em dois lados. Ok. Eu tenho um plano que vai passar entre esse plano. Ou melhor, eu tenho um eixo que vai passar entre esse plano. Esse eixo a gente chama de látero-lateral. Por quê? Porque vai passar nesses dois ladinhos. Se eu pegar essa caneta, furar essa vasilha aqui, a única movimentação que eu consigo fazer com ela é assim, sim ou não? Não é isso? Para trás, para frente. Qual é o movimento que eu executo quando eu faço isso aqui, ó? Frente, trás. O que eu estou fazendo com o meu braço aqui? Se eu pegasse um peso agora, se eu pegasse um pezinho e fizesse isso aqui, ó. Qual o movimento que eu estou fazendo com o meu braço? Qual o movimento que eu estou fazendo? Ó. Extensão, flexão. Esse é o movimento que a gente faz. Tudo bem? Tranquilo? Todo movimento que você flexiona uma estrutura sua ou vai fazer a extensão de uma estrutura, o eixo que passa sobre esse movimento é o eixo látero-lateral. Qual é o plano que está cortando? Plano sagital. Tudo bem? Isso é muito legal. Tá fazendo uma ilusão aqui em relação à academia que isso é interessante. Professor, por que você falou da academia? Porque fica mais fácil para você entender. Todo movimento, quando a pessoa ela vai fazer uma flexão, por exemplo, as mulheres, né, elas costumam mais. Existe uma cadeira que a gente chama de cadeira flexora. Alguém já ouviu falar? Né? O pessoal ele senta ali, né? E joga a perna para frente. Esse movimento de flexão, né? É um eixo que eu passo por ali, que é o eixo o quê? Látero-lateral. Qual o plano que está cortando aquele local? Plano
sagital. Tudo bem? Tranquilo? Show? Agora sim, agora vem para ele aqui, ó. Vamos lá. Professor, você vai estender? Não, fica tranquilo. Bom, esse camarada aqui que eu falei no início, né, que eu me retifiquei, esse camarada que divide uma estrutura uma da outra, a gente chama de plano coronal, né? Plano coronal ele vai dividir uma estrutura numa parte anterior, numa parte posterior. Então tem um eixo que vai passar perpendicularmente ao plano. Então a vasilha ela tá assim para você. Se eu pegar essa caneta e furar, ou seja, eu tenho um eixo aqui, o único movimento que essa vasilha vai fazer é o quê? Para cá e para lá. Para cá e para lá. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então o que acontece nisso aqui? O eixo, tá? Que ele passa nesse plano aqui coronal ou frontal, né? Como ele está passando na parte de trás, na frente ou frente e trás, o eixo que passa sobre esses planos, a gente chama de eixo que antero-posterior. Por que, professor? Porque eu tive um plano, ou seja, eu cortei essa estrutura em duas etapas, uma anterior e uma posterior, e como o eixo ele passa por dentro desse plano, o nome desse eixo eu chamo de eixo antero-posterior. Então, o nome do eixo que passa por dentro do plano frontal ou coronal, a gente chama de eixo antero-posterior. Então, olha só, se você reparar bem, o movimento que eu faço é esse aqui, ó, para cá e para lá. Se você reparar bem, eu não estou pegando a tampa da vasilha, eu não estou afastando ela? Estou ou não estou? Para cá e para lá? Não é semelhante esse movimento aqui que eu faço com o meu dedo? Sim ou não? Aqui eu afasto, é o que eu estou aproximando. Esse movimento a gente chama de abdução e adução. Alguém já ouviu falar de cadeira abdutora? Afasta a perna. Cadeira adjuntora, lá na academia. Cadeira abdutora, afasta a perna. Cadeira adjuntora, abre a perna. Isso a gente chama, entre outros movimentos, isso a gente chama de quê? De movimento de abdução e adução. Se você ficar em pé, você afastar sua perna, o movimento que você faz é o quê? De abdução. Quando você junta sua perna com a outra, é um movimento de adução. Se esse movimento ele é feito anatomicamente, na anatomia, o eixo que passa ali é qual eixo? Se ele vai passar por dentro do plano, qual eixo que está passando aqui? Antero-posterior. Tudo bem? Tranquilo? Show? Beleza? Dúvidas até aqui? Até aqui, que tem mais outro. Tá de boa até aí ou não? Professor, Pode falar. Oi. então para cada plano vai ter um eixo específico? Acertou, cara. Pô, se você botasse isso na prova era 10. E eu até escrever, parabéns. Muito bem. Para cada plano, falou direitinho. Para cada plano de secção, secção é cortar. Para cada plano de secção há um eixo. E eu vou complementar sua fala. E em cada eixo faz-se uma movimentação. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Show? Pô, professor, eu não estou escrevendo não. Não tem problema, a aula está sendo gravada. Tá? Então, repetindo. Para cada plano de secção há um eixo. O eixo ele passa perpendicularmente, ou seja, ele passa por dentro do eixo e logo faz uma movimentação. Tudo bem? Tranquilo? Show? Agora veja bem, nós falamos sobre o plano sagital, nós falamos sobre o plano frontal ou coronal, agora está faltando um cara. Qual o plano de secção que está faltando? O plano transverso. O plano transverso ele vai dividir o quê? É o mais fácil que tem. Ele vai dividir o quê? Ele vai dividir uma estrutura numa parte superior, numa parte o quê? Inferior, sim ou não? Se o eixo ele vai passar por dentro do plano, se o plano ele corta assim, o eixo vai passar por dentro dele, o eixo ele vai ter que entrar aqui, assim, ó. Por dentro do plano. Se eu pego essa vasilha e eu furo com essa caneta que é o eixo, vou pegar ela e furo assim, qual é o movimento que eu estou executando? Movimento giratório. Não, não é movimento giratório. Movimento rotacional. Então, tudo aquilo que gera
uma rotação, qual é o eixo que passa por ali? Qual o eixo? Nós chamamos de eixo longitudinal. Então, no plano transverso, que divide uma estrutura superior e inferior, há um eixo que passa por dentro dele, que a gente chama de eixo longitudinal, fazendo um movimento rotacional. Então, quando você pega assim teu braço, você faz isso aqui, ó, é um movimento rotacional, permitido por um eixo. Professor, fala. Pode falar. Por que é importante eu saber sobre isso? Pergunta boa. Porque você vai aprender sobre osso. E quando você for aprender sobre osso comigo, tá? Que é mentira, tá? O osso não tem cálcio, não. Que isso? Não. Tem não. O osso, a substância que o compõe, ele precisa de cálcio. Precisar é diferente de ser. Eu preciso da anatomia para dar aula para vocês, mas eu sou anatomia? Não. Ele precisa de cálcio. O que ele tem se chama hidroxoapatita, é o nome que ele tem. Ah, fica a dica aí para você aí, tá? Inclusive, quem fica bebendo muito cálcio e não tem vitamina D, não adianta nada. Teu corpo não absorve, não, tá? Por isso que em bebê, manda ele tomar banho de sol idoso também. Para quê? Né? Para ele produzir vitamina D para o cálcio ser absorvido por ele. Fica a dica aí pra gente aí. Continua na aula. Bom, então, quando nós formos falar sobre os ossos, além das composições, nós vamos falar sobre a articulação. A articulação são encontro de ossos que vai permitir certa movimentação. E que movimentação eu posso fazer? Dando exemplo, eu posso fazer uma movimentação de abdução, adução, extensão, flexão, tá? Movimento rotacional. Então, são estruturas que passa por ela vários eixos ou alguns eixos, aonde a gente vai dar as denominações nas articulações. Por exemplo, por que o teu ombro, o meu ombro, por que quando eu executo uma movimentação, por que ele dói tanto? Diferente, sei lá, da articulação do pé. Por quê? Porque aqui eu estou executando vários movimentos, ou seja, há uma variação de graus, há uma variação de ângulos muito grande. Com isso, o que acontece? Eu prejudico o ombro. Por isso que é errado, eu tô só falando para vocês aqui, a nível de conhecimento, quando uma pessoa ela vai fazer, sei lá, uma atividade, e aí você vai executar uma movimentação de supino, né? O pessoal faz muito. E aí algumas pessoas elas falam, não, para você sentir, porque fala assim, não, quanto mais você sente dor, é que está fazendo efeito, tá? Está fazendo efeito sim, de problema mental. O que acontece nisso aqui? Quando você joga para trás o teu cotovelo, inferiormente ali teu ombro, o que vai acontecer? Você está fazendo o que? Uma hiper o que? Extensão. E aí com isso você tem problema o que? No ombro. Olha só que interessante. Né? Então são coisas ali só para a gente comparar. Tudo bem? Então, recapitulando. Os planos de secção eles são importantes porque para a gente dividir as estruturas. E dentro dessa divisão, perdão, e dentro dessa divisão, né, há um eixo permitindo uma movimentação. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Sim. Ok. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Só botar aqui no vibracol aqui. Beleza. Botei aqui para vibrar. Nadinha? Tá de boa, pessoal? Voltou aqui para vocês, ó. Então, ó, é o que havia falado aqui, ó. Plano sagital. Divide o corpo o quê? Verticalmente, em pares, direita e esquerda. Qual o eixo? Lateral, com movimento. Extensão, flexão. Plano frontal, né, ou coronal, né? Ele vai dividir no lado anterior e no lado posterior. Qual o eixo que passa? Antero, posterior. Qual o movimento? Abdução, adução. Plano transverso, ele vai dividir numa parte superior e numa parte inferior. Qual o eixo que está passando ali? Eixo longitudinal. Qual é o movimento que eu estou fazendo? Rotacional. Tudo bem? Tranquilo? Professor, isso é fácil. Vamos lá, vamos para a prática. Bem rápido aqui para não extravasar no horário. Quando eu faço isso aqui, ó. Quando eu estou fazendo isso aqui,
Qual o movimento que eu faço isso aqui? Qual o movimento que eu estou fazendo aqui? Quando eu estou jogando minha palma para cá, qual é o movimento que eu faço? Essa movimentação aqui é qual? É flexão ou extensão? Flexão. Flexão. E quando eu faço isso aqui? Extensão. E quando eu faço isso aqui? Hiperextensão. Flexão, extensão, hiperextensão. A hiperextensão que é perigosa. Tudo bem? Tranquilo? Se eu estou fazendo um movimento de flexão e extensão, qual o eixo que está passando ali? Qual o eixo que está passando ali? Tirei mesmo, foi proposital. Qual o eixo que está passando ali? Se eu faço um movimento de flexão e extensão, qual o eixo que passa? Lateral. Oi? Lateral. Muito Lateral. bem. Qual o plano de secção? Qual o plano de corte? Direito e esquerdo. Não, plano de corte. Tem um nome. Aí você está falando Sagital. Aí você está falando da funcionalidade dele. Qual o plano que é? Sagital. Sagital. Tá? Muito bem. Agora quando eu faço aqui, ó. Ou melhor, até isso aqui. Qual o movimento que eu estou fazendo? Quando eu faço aqui, ó. Esse movimento é qual? Abdução e eu esqueci o nome do. Não, calma. Eu só estou fazendo um movimento. Esse aqui. Adução. Adução. Esse aqui. Abdução. Abdução. Muito bem. Movimento. Qual o eixo que está passando por ali? Posterior. Lateral não é. Qual o eixo que está passando? Posterior. Hum? Posterior. Anteroposterior. Qual o plano que está cortando? Frontal. Coronal. Frontal ou coronal, tá certo. O mais fácil de todos. Esse movimento aqui é qual? Rotacional. Rotacional. Não é giratório, não. Pô, que? Giratório não existe. Rotacional. Muito bem. Movimento rotacional. Qual o eixo que passa por ele? Passa por dentro dele. Longitudinal. Longitudinal, acertou. Qual o plano que está cortando? Transverso. Muito bem. Muito bem. Acertou. Pô, vocês estão de parabéns, cara. Para quem está começando agora, pô, vocês estão show. Estão papo 10. Então, esses são os planos que a gente tem. Adiante, não extravasando aqui pra gente, tá? Olha só. Além dos planos de divisão, plano de divisão pode também ser chamado de plano de secção, tá? Vou falar de plano de divisão, fica até mais fácil para a gente entender, né? Então, em cada plano de divisão, ou seja, divide o corpo em várias localidades, eu tenho um eixo que vai passar por dentro desses planos, né? E esse eixo vai permitir uma movimentação. A gente aprendeu agora, muito bem. Além disso, né, a gente também vai ter aqui linhas imaginárias, isso aqui que eu queria falar para vocês, tá? Bem rapidinho aqui. Eu tenho uma linha imaginária, tá? Que ela passa ao meio, tá? Ao meio, tá? Das estruturas. Essa linha, nós chamamos de linha mediana, tudo bem? É uma linha imaginária, tudo bem? Esquece plano de corte, já foi. Estou falando agora de linha imaginária. Então, uma linha que passa aqui ao meio das estruturas, essa linha a gente chama de linha mediana ou medial. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Linha medial. Tá? Tranquilo? Bom, além dessa linha mediana, né? A mediana, perdão. Eu tenho uma linha que ela fica ao lado, ou melhor, quando eu tenho uma linha aqui mediana, é que eu estou indo muito rápido. Quando eu tenho uma linha aqui mediana, a gente vai entender que essa linha ela vai dividir o corpo em pares, tá? Não é mais plano de secção. E ali eu consigo identificar, através dessa margem,
estruturas que se encontram perto de outras. Tudo bem? Tranquilo? Show? Além disso, eu também vou ter os termos que nós chamamos de proximal, distal, superior, inferior, lateral, direita, lateral, esquerda. Tudo bem? Tranquilo? Essas são as linhas que a gente tem em relação ao plano. Tudo bem? Tranquilo? Ou melhor, em relação à linha que a gente tem ali. Isso é importante para a gente fazer uma divisão. Tá? Por que, professor? Porque vamos supor que você faça a prova aí para técnico em necrópsia. Na necrópsia, né, para identificar como se diz? Identificar uma cena de um crime, tá? O perito ali, ele tem que fazer alguns cortes naquela região para identificar o trajeto daquela bala. Como é que aquela bala penetrou ali no indivíduo? Eu sei o local, mas eu não sei o ângulo da perfuração. Então, faz-se necessários cortes para nós localizarmos o ângulo da perfuração. E no ângulo da perfuração, eu sei os órgãos que se encontram próximo àquele ângulo do trajeto da bala. Para aí a gente ali dar o laudo ali do causa da morte. Tudo bem? Tranquilo? Show? Beleza? Bom, e aqui, né, por último, para encerrar, né, aqui, além dos planos de secção, dos planos de delimitação, das linhas medianas, a gente também vai ter a divisão do corpo humano. Então, o corpo humano ele vai ser dividido, né, aproximadamente em 4 partes. A saber, eu tenho um plano, ou melhor, eu tenho uma divisão dele que a gente vai chamar de cabeça. Essa cabeça, né, ela vai ser dividida, ou melhor, em crânio, sendo que o crânio, né, a nossa cabeça, ela vai ter uma parte que a gente chama de crânio neural. Neural por quê? Porque nessa região aqui vai ficar o meu encéfalo e a gente tem um crânio que a gente chama de crânio visceral. Por quê? Porque é onde a gente vai estar localizado aos órgãos do sentido. Isso é interessante por quê? Porque quando o camarada ele tem algum tipo de fratura craniana, a gente tem que saber a localidade. E fratura craniana ocasionada por algum trauma, ou até mesmo pela própria queda do indivíduo, isso é muito prejudicial, pode levar à morte do indivíduo, até mesmo à perda de sentidos. Então, há essa divisão. Além disso, a gente tem aqui o pescoço, a gente tem o tórax e a gente tem o abdômen desse indivíduo. Então, são vários tipos de divisão do corpo humano. Crânio, neural, visceral, pescoço, que é a união entre a cabeça e o tronco. O tronco, que ele vai ser dividido em... Tá acabando aqui. O tronco ele vai ser dividido de que forma? Tórax, abdômen, e ali a gente vai ter ali os membros superiores e inferiores. Tudo bem? Essa é a divisão que a gente tem em relação ao nosso corpo. Lembrando que quando a gente for falar de abdômen, só deixar bem claro para você que o abdômen é uma cavidade, ou seja, ele abriga órgãos, e é uma cavidade que é errado você falar que o abdômen ele só tem os órgãos pertencentes ao sistema digestório. Muito pelo contrário. O abdômen ele tem os órgãos do sistema genital, ou seja, reprodutor masculino e feminino. Ele tem os órgãos do sistema renal, urinário. Então isso é importante. Tem, sim. Porque o teu rins, ele não vai ficar em contato com o tecido muscular do abdômen, que a gente chama de peritônio. Mas ele fica na cavidade ali peritoneal, na cavidade abdominal. Então isso é importante a gente saber. Tudo bem? Por isso que a facada do abdômen é muito séria. Porque dependendo do ângulo que a gente pega, a gente pode lesionar algum órgão. Seja algum órgão em característica feminino, né? Ou seja, pertencente ao sistema reprodutor feminino, ou outros órgãos. Dando um exemplo aqui para vocês. Né? Quando a gente fala de cólica uterina, né? Principalmente quando a mulher está no ciclo menstrual. Já reparou já que na parte inferior do abdômen ele fica dilatado, ele fica protuberante? Por que o abdômen, no momento quando a mulher está com cólica menstrual, por que ele fica protuberante nessa região? Porque nessa região inferior do abdômen, que a gente chama de região hipogástrica,
né? Nessa região é onde se encontra o teu útero. Teu útero ele tem formato piramidal. O que é piramidal? Semelhante a uma pera de cabeça para baixo. É aqui que está teu útero. O teu útero, quando no ciclo menstrual, ele vai haver um processo de angiogênese, ou seja, formação de veias e artérias, por isso que começa a ter o sangramento, tá? Ah, mas é pela descamação. Sim, mas a descamação aconteceu porque houve irrigação sanguínea, né? E esse útero, o que ele vai acontecer? Ele dilata e ele fica mais inclinado anteriormente. Essa inclinação anteriormente é que faz com que a gente venha ter essa sobressalência na parte inferior do abdômen. Olha só que legal. E como ele fica inclinado anteriormente, eu tenho a musculatura do abdômen. E quando ele bate naquela musculatura, tem um nervo que irriga aquele abdômen, onde faz com que você desenvolva dores abdominais. Onde você tem que tomar um medicamento que nós chamamos de Buscopan, Buscodil ou Buscofen, que é para dor abdominal. Quem é a mulher nunca se perguntou, ué, o meu útero que tá descamando, mas eu sinto dor no abdômen? Que estranho. Tá a explicação. Dor não é focal, não é num local. Dor é uma transmissão. Ela pode se dissipar em vários órgãos. Então isso é importante a gente saber. Às vezes o indivíduo está com uma dor aqui, mas necessariamente o órgão não é esse. Pode ser o fígado. Quer ver um exemplo? Tem uma doença onde o indivíduo ele vai ter lesão plantar, mas ele vai sentir dor na escápula. Tá? Isso é área de fisioterapia, porque todas as estruturas elas são conectadas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? De boa? Tranquilo. Vou encerrar por aqui. Sim. Oi, pode falar. Eu tenho essa mania feia de cortar os outros. Fala. Ninguém? Não, é tranquilo. Foi tranquilo. Ok. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vou até finalizar aqui